Graça e a paz, irmãos. Que bom rever vocês, que bom ver você aqui nessa noite. Estava aguardando com muita ansiedade, muita expectativa esse nosso encontro, um encontro muito precioso, em que como igreja do Senhor, família de Deus, nós nos reunimos para celebrar o nome do Senhor, para louvar a sua majestade e o seu poder. Que bom! Espero que você esteja bem, espero que você esteja se cuidando também, e você tenha tido momentos agradáveis, momentos especiais com Deus ao longo dessa semana, nos seus encontros pessoais, nos seus encontros devocionais, nos seus momentos de reflexão junto à palavra de Deus. Espero que você tenha tido experiências maravilhosas com o Senhor. Nessa noite nós queremos olhar para a palavra de Deus, a nossa fonte de iluminação, a nossa fonte de direção. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia na segunda carta aos Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E nós vamos ler dos versos 1 a 12. Abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo. Segundo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Vamos ler. Irmãos, quanto à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram do que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém. Que Deus anime e fortaleça as nossas almas pela aplicação da sua palavra. Nós ainda estamos sob a égide dessa pandemia, ainda dependemos do movimento de governantes, de políticos, ainda dependemos de cientistas, ainda dependemos de descobertas, de pesquisas, que possam então nos ajudar a entender ou ajudar então a compreender como as coisas vão se encaminhar. Nós ainda aguardamos com ansiedade o retorno à nossa normalidade, nós ainda esperamos poder desfrutar daqueles dias passados,
antes de todo esse sufoco, antes de toda essa tragédia, de todo esse caos. Nós vivemos um tempo, então, tenebroso. E nessa noite, então, quero pensar com você, esse tempo tenebroso, esse tempo incerto, esse tempo angustiante. E se a escuridão demorar a passar? E se esse tempo demorar ainda a passar? Se nós tivermos ainda que encarar alguns dias, semanas, talvez meses ainda nesta reclusão, como será? A certeza tranquila a respeito de um futuro promissor com a volta de Jesus está nas escolhas que fazemos no presente, quando inspiradas pelo evento mais importante do passado da história humana. Se a escuridão demorar, nós vamos ter que continuar ainda fazendo escolhas hoje, e essas escolhas precisam ser inspiradas e iluminadas pelo evento do passado, o evento da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da vida de Jesus. Se queremos suportar esse tempo, se queremos aguardar esse tempo, se queremos enfrentar esse tempo com coragem, nós precisamos olhar para o passado, para que hoje façamos decisões acertadas, tendo em vista o futuro que está diante de nós. Os últimos acontecimentos do cenário mundial e as sequelas que ainda ecoarão por um bom tempo provocaram uma nova corrida dos futurólogos de plantão. Profetas e videntes de todas as correntes místicas, incluindo-se aí alguns chamados cristãos, sacaram seu repertório de análises e revelações sobre esta crise, que já embota com a marca da tragédia, este que foi imaginado como o milênio da paz, por conta da globalização que poderia inspirar a fraternidade da raça humana. Embora esse milênio tenha começado com a incerteza daquele que foi chamado bug do milênio, o bug dos computadores, dos sistemas de informática, mas que foi facilmente resolvido. Esse milênio foi recebido com grande expectativa de que o século XXI, o outro milênio, agora o terceiro milênio, nós estaríamos então entrando num novo ritmo. Nós estávamos então entrando numa nova fase, uma fase de prosperidade, uma fase que poderia nos levar um passo adiante, além daqueles atrasos que o século XX nos trouxe. Um século permeado e marcado por duas guerras mundiais, por revoluções, por problemas sociais tão profundos como o apartheid na África do Sul, como a luta pelos direitos humanos na América do Norte, como a independência das colônias europeias, as colônias africanas que ainda estavam sob o controle europeu, como a guerra no sul da Ásia, na Coreia, na Península Coreana, enfim, um século marcado por esses distúrbios todos. Recebemos então esse novo milênio com grande expectativa, mas ele já começa nessa segunda década que vai se terminando com essa marca, com essa mácula desta crise. Existe algo fantástico que a tecnologia tornou possível a nós que vivemos nesse admirável mundo. Encontrarmos respostas a praticamente qualquer pergunta em aplicativos de pesquisa. Basta digitar um assunto na barra de pesquisa e clicar. Em segundos, milhares de páginas estarão expostas na tela ao nosso alcance, com imagens e até animações e vídeos. Isto serve para trabalhos científicos, notícias, cursos, receitas culinárias ou mesmo diagnóstico de algumas doenças. Houve um tempo em que as previsões astrológicas eram as grandes atrações nas manhãs diárias em programas de rádio, os quais, entre uma música e outra, ofereciam os conselhos do horóscopo.
Alguns astrólogos eram verdadeiras celebridades. Então, se nós quiséssemos saber alguma novidade, nós dependeríamos ou precisaríamos acompanhar os astrólogos. Não podemos esquecer também das pesquisas e estatísticas que até hoje servem de base de referência na tomada de decisões. Elas ganham força nas eleições, onde agências de pesquisa de opinião pública tornam-se verdadeiros cabos eleitorais, quase decidindo votações a despeito das urnas. Essas pesquisas praticamente elegem o candidato antes mesmo do dia da votação. Diante disso, essa falta de respostas, explicações, orientações, informações e até diagnósticos que sinalizem como será o amanhã neste mundo, causa um grande desgaste emocional. A despeito dessa praticidade toda, nós ainda dependemos das informações que nos chegam pelos meios convencionais. Nós ainda precisamos de pessoas que falem, pessoas que apareçam e digam: olha, as coisas são assim, ou as coisas serão assim, ou nós faremos desse ou daquele jeito. Nós ainda dependemos disso. E nós não temos todas essas informações com clareza. Elas nos chegam atravessadas, truncadas, amplificadas pela opinião daquele que emite a informação. Ele recolhe a informação, ele analisa, junta àquela informação seus dados pessoais, o que ele acha, o que ele pensa, se ele gosta, se ele não gosta, e então leva para o público com todo aquele caráter, com todo aquele espetáculo que ele porventura queira dar àquela notícia, àquela informação. Isso então tem causado um grande desgaste emocional, tanto que há estudos afirmando que o maior efeito colateral desta pandemia será o aumento das doenças mentais, resultantes do longo período de expectativa social. Os níveis de ansiedade e depressão vão crescer tanto, os níveis de incerteza vão provocando reações emocionais tão grandes, tão dolorosas, que causarão doenças mentais, de preocupação, e as pessoas então andarão mais perturbadas ainda. É importante recordar que para nós cristãos, o fim do mundo corresponde à volta de Cristo, e não a uma hecatombe nuclear, um cenário de desolação, em um estado de completo caos. É importante lembrar isso, que quando se fala em Apocalipse, que quando se fala em fim de mundo para a igreja, não está se falando de destruição, mas está se falando do retorno do Rei, da volta do Senhor, do cumprimento das profecias, da realização completa da vontade de Deus, da oração ao Pai Nosso sendo atendida e realizada. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para nós, então, o fim da história marca esse encontro definitivo, completo, total e perfeito da criação com o seu Criador. A segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo quando estava em Corinto, em cerca de 51 depois de Cristo, para reforçar alguns ensinos e corrigir distorções sobre a parousia, palavra que significa literalmente presença ou manifestação visível, entendida como a segunda vinda de Cristo. Então Paulo escreve essa carta para dirimir algumas dúvidas, para resolver algumas questões, para esclarecer algumas ideias, para reafirmar algumas doutrinas, algumas posições a respeito da segunda vinda de Cristo. Na primeira carta, Paulo elogia o modo exemplar como os Tessalonicenses viviam a fé cristã, declarando que eles estavam prontos para aguardar o dia do Senhor com segurança. 1 Tessalonicenses 1, 8 a 10, 3, 13 e capítulo 4,
respondendo ao pedido deles para mais detalhes sobre a volta do Senhor, Paulo repete as mesmas palavras que Jesus disse aos seus apóstolos quando estes lhe pediram a mesma coisa. Está em Mateus 24. Contudo, alguns deles começaram a ensinar que o Senhor já havia voltado. Outros, julgando que estava bem próximo, começaram a viver preguiçosamente. Ainda havia aqueles que viviam assustados e angustiados com a possibilidade de um retorno imediato do Senhor, porque não estavam prontos ou iriam deixar algumas coisas por fazer. Sendo assim, Paulo escreve esta segunda carta. Então alguns estavam assumindo comportamentos com a ideia: bom, Jesus já veio, então agora não preciso me empenhar tanto. Ou então Jesus está às portas, e agora o que eu vou fazer? Outros então se entregaram à sua dissolução. Alguns simplesmente se abandonaram. Então Paulo escreve essa segunda carta. E em algumas partes da mensagem o apóstolo se utiliza de certas expressões e argumentos comuns aos cínicos, uma escola filosófica que apregoava o desprezo às convenções sociais, numa prática de completa impudicícia, e que alimentava o hedonismo para combater as distorções cometidas, que faziam com que alguns, sob a justificativa de que o dia do Senhor já acontecera, entregavam-se à farra completa. Eles simplesmente abandonavam, achavam que não precisavam mais cumprir aquela disciplina espiritual de crescimento, de ordem, de serviço, de decência. Que lições e conselhos nós podemos encontrar nesta passagem para o caso de a escuridão demorar a passar? Lições que reafirmam que a certeza tranquila a respeito de um futuro promissor com a volta de Jesus está nas escolhas que fazemos no presente, quando inspiradas pelo evento mais importante do passado da história humana. Que lições são essas? Primeira lição: não se deixar abalar, nem alarmar, nem enganar. Os versos 2 a 3. É impressionante como cristãos são abalados ou ficam alarmados com as questões apocalípticas. É impressionante ainda como cristãos perdem a paz, eles perdem o sossego, eles se desesperam quando ouvem algum comentário, alguma notícia, alguma questão que trata do Apocalipse. A propósito, o Apocalipse foi escrito para consolar as igrejas que estavam sob grande perseguição, dando-lhes a certeza da vitória final, exortando-as a lembrarem que o Senhor tem a história em suas mãos, reservando um final glorioso aos seus filhos, além de afirmar convictamente que nada nem ninguém pode mudar o plano já traçado por Deus. O Apocalipse foi escrito com esse propósito, para dizer isso à igreja, para reafirmar isso à igreja. Está acontecendo todas essas coisas no mundo, todas essas confusões no mundo, mas o Senhor tem a história em suas mãos. Confiem, descansem, esperem, se alegrem, lutem, trabalhem, não se desesperem, não se deixem enganar, não se desanimem. Infelizmente, determinados grupos cristãos trataram de se preocupar mais em procurar o personagem estigmatizado com o número 666, promovendo uma caça a todos aqueles que demonstrem uma tendência a ocupar esse papel e acabam por assustar os membros das igrejas. Felizmente, alguns se dedicam tanto a isso, em calcular esse número, tentar descobrir quem é, como se fosse necessário impedir a vinda dele, como se fosse importante impedir que ele surja, quando a própria palavra que nós lemos, o próprio texto que nós lemos diz
que Ele vai surgir, que Ele vai se levantar, que Ele vai se manifestar. Que razões temos para não ficar abalados, nem alarmados, nem nos deixarmos enganar? Primeira razão é essa: pelo Evangelho podemos tomar posse da glória de Jesus Cristo. Está no verso 14. Essa expressão permite entender que é possível desfrutar de uma atmosfera de glória já nessa vida, com a expectativa de plenitude no porvir. Nesta vida nós temos uma amostra da grandeza que será plenamente revelada. Então o Evangelho nos dá esse privilégio, o Evangelho nos dá essa oportunidade. O Evangelho, quando ele é celebrado, quando ele é praticado, quando ele é vivenciado, ele vai abrindo esses nichos, esses ambientes de paz, de gozo, de tranquilidade, de conforto, de consolo, de coragem, de sabedoria para encarar a vida. Segunda razão, nós somos filhos da luz, não estamos nas trevas, para que esse dia nos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5. A sensação de pânico, insegurança, caos e transtorno causada pela chegada de um ladrão na calada da noite é eliminada com a presença da luz. Podemos reconhecer nosso Senhor chegando e nos alegraremos com sua presença. A luz está acesa para indicar que o alvorecer está próximo. A luz, a pequena candeia, sinaliza, ela simboliza, ela cria um ambiente de que o alvorecer, de que o dia já está raiando. Outra razão, o poder do mal está sob controle, até que se manifeste com o único propósito de ser derrotado. Versos 7 e 8. A presença do Espírito Santo e a própria mensagem do Evangelho são os agentes que impedem a livre atuação do maligno, gerando confusão, perseguição e tribulações aos crentes. O Evangelho é a mensagem da graça que nos traz eterna consolação e boa esperança. Está no verso 16. Então o mal está sob controle. Ele não tem autonomia plena. Ele não tem liberdade plena. Ele pode fazer muitas coisas, mas ele tem limites, ele tem contenções que o próprio Deus estabelece, que o próprio Deus executa. E a presença da igreja, o poder do Evangelho, do Espírito Santo também traz limitações, também traz contenções. Quando a igreja levanta a sua voz profeticamente para denunciar a maldade, para corrigir a injustiça, quando a igreja sai em serviço, em ações de ajuda, de socorro, de bondade, de misericórdia, em atos de amor, ela está contendo o mal, ela está limitando o mal, ela está amarrando o mal. Jesus ensinou aos seus discípulos que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, assim livrando-nos do engano. Assegurou-lhes também que os céus e a terra passariam, mas sua palavra não passaria. A Bíblia nos assegura que o valente foi amarrado, que Cristo veio ao mundo para destruir as obras do diabo, que a Bíblia revela o desejo de Deus em que todos venham ao arrependimento. Ensina que Deus remove o coração de pedra e coloca um de carne no lugar, um coração que não se alegra com a iniquidade, mas que se entrega na prática da justiça. Cada cristão, onde quer que ele esteja,
sob que condições estiver vivendo, quando esse cristão se levanta para adorar, quando ele abre a sua boca para proclamar, quando ele realiza gestos que demonstram o poder e a graça de Deus em relação e em direção ao seu semelhante, este cristão está levantando muralhas e barreiras de contenção contra a expansão do mal. Ele está dizendo e demarcando territórios nos quais o mal não tem livre acesso, não tem todo o poder, não tem toda a autoridade, não tem todo o domínio. O mal está sob contenção e sob controle. Outra razão para não sermos enganados, para não desanimarmos, para não nos desviarmos: o juízo de Deus já está determinado sobre aqueles que rejeitam o Evangelho e causam tribulações aos crentes. Todo o mal, constrangimento, privações causadas pela maldade e injustiça humanas serão julgadas pelo próprio Deus. A volta de Jesus será uma epifania, palavra que significa uma manifestação poderosa, como o relâmpago que atravessa de um lado ao outro do firmamento. Nós não precisamos odiar nem perseguir aqueles que nos perseguem. Jesus nos disse: amem os vossos inimigos, orem por aqueles que nos perseguem. Nós não precisamos temer isso. Eles podem proibir realização de cultos? Podem. Então nós vamos cultuar em outro lugar, nós vamos cultuar de outro jeito. Eles podem dizer que nós não podemos nos ajuntar, então nós nos ajuntamos de outra forma. Eles podem dizer que nós não podemos pregar o Evangelho, falar sobre o Evangelho, então nós o anunciaremos de outra maneira, de outros meios. Nós o anunciaremos através do serviço. Eles não podem deter a igreja, eles não podem prender a igreja, eles não podem destruir a igreja. Pelo contrário, a destruição deles é que já está determinada. A igreja será sempre triunfante e vitoriosa, porque ela foi formada, ela foi criada pelo poder, pela graça, pela bondade e pela palavra de Jesus. Há razões de sobra para esperar com tranquilidade, paciência e alegria a volta do nosso Senhor. Ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar na palavra de Deus nos livra do engano, fortalece nossos corações e modela nosso caráter, preparando-o para o encontro com Jesus. A prática devocional com a palavra, com a oração, com a comunhão, nos livra do engano e fortalece as nossas almas. Segundo conselho, a segunda lição: o Senhor já decretou o fim de toda a injustiça. Versos 9 a 12. A ira divina provocada pela desobediência do homem, inspirada pelo diabo no Éden, pede a execução da justiça de Deus. O Antigo Testamento ensina que o dia do Senhor é o momento em que Deus intervém no curso da história, pondo termo a toda sorte de pecado e injustiça, eliminando os agentes da maldade, estabelecendo o seu reino para sempre. Há necessidade de separar as ovelhas dos bodes, de serem revelados os filhos da luz e os filhos da iniquidade. A maldade e a injustiça são personificadas na figura do anticristo. Então há necessidade de que toda a justiça de Deus seja completada. Lá na cruz, isso aconteceu.
Lá na cruz já foi decretado. Então lá na cruz Deus já falou. Agora Ele está consumando. Ele está realizando a sentença. Mas quem é o anticristo? Embora os estudiosos discutam e não cheguem a um acordo entre si sobre este personagem do final dos tempos, Paulo dá alguns indicativos que corroboram outros ensinos da Bíblia. Então, ao longo da Bíblia, ao longo das Escrituras, nós vamos encontrando alguns indicativos, nós vamos encontrando algumas citações que nos permitem imaginar, se não quem é, pelo menos o que ele fará ou como ele agirá. Alguns dos indicativos são esses. Ele surge num momento de rebelião mundial contra Deus. Está no verso 3. A apostasia referida não ocorre necessariamente dentro da igreja somente. É um estado mundial de descrença, troca de valores e rejeição a Deus. Então não é a apostasia da igreja, não é somente a igreja se desviando, não é somente a igreja trocando o evangelho, é toda uma estrutura ideológica de pensamento, de crenças, de afirmações que se opõem a Deus, que negam a Deus, que agem de maneira violenta para perseguir a verdade de Deus, para substituir a verdade de Deus pelo engano, pela mentira, pela falsidade. É o estado em que Jesus pergunta aos seus discípulos, lá no Evangelho de Lucas: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa situação pode afetar os crentes, levando-os ao abandono da fé. Essas ideias vão se intensificando, essas mensagens vão se acelerando, vão sendo questionadas, e alguns crentes acabam sendo enredados, acabam enfraquecendo na fé, porque encontram dificuldade em oferecer respostas a todas as perguntas, sendo que algumas dessas perguntas são absurdas, algumas dessas perguntas não têm resposta, porque cada resposta suscita um novo problema. E eles têm vários problemas com a pessoa de Deus, mas não têm esses mesmos problemas com a ciência, sendo que a ciência não é capaz de resolver as questões que o Evangelho resolve. Segundo indicativo, ele é um poder absoluto que se apresenta como alternativa a Deus. Está no verso 4. Pode começar como um poder político mundial, para depois transformar-se numa influência religiosa. Ele manipulará crenças, lançando dúvidas a respeito do próprio Deus. Provavelmente culpará o Senhor de toda a confusão em que o mundo vai se tornar, negando até mesmo a realidade e o poder divino. Tanto que depois ele se apresenta como Deus, ele se oferece como Deus. Abacuque expressou sentimentos semelhantes em sua profecia quando questiona a bondade de Deus. Então Abacuque começa a perguntar isso: olha a maldade, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor que não pode ver a injustiça, o Senhor não está olhando para isso, o Senhor não vai agir. E Deus responde a Abacuque. Então Abacuque fica satisfeito, Abacuque se sente realizado e diz: não, Deus vai fazer alguma coisa assim, Deus está agindo sim no mundo. Mas Abacuque começa com esses questionamentos então que esse sistema do mundo vai começar a fazer, esse anticristo vai começar a levantar essas perguntas, e ele vai dizer: olha, isso aqui existe porque Deus quer, Deus não é bom, Deus não é poderoso, Deus não ama, porque se ele existisse, ele interviria aqui, se ele existisse, ele faria isso, se ele existisse,
então ele atuaria naquele ambiente, tirando totalmente a responsabilidade humana das suas escolhas. A maldade do mundo é produzida também, e de certo modo, principalmente pelas escolhas dos seres humanos, pela maldade humana, pela cobiça, pela ganância, pela ambição que habita as sombras do coração humano. Outro indicativo: atrai os homens através das manifestações surpreendentes possibilitadas por Satanás. Jesus alertou seus discípulos que o anticristo viria fazendo sinais e maravilhas, e, se possível, enganaria até os escolhidos. A crescente onda de misticismo, a operação de milagres apregoada por diversos grupos religiosos com o objetivo de atrair mais devotos, o sobrenatural que tem sido abusado e forçado a tornar-se cada vez mais natural, tem gerado pessoas que precisam cada vez mais de experiências sensoriais como indicativos de fé. E muitos céticos também, que preferem racionalizar os eventos e descrer do poder milagroso de Deus. Essa onda crescente de apego pelo sobrenatural, a invocação de espíritos, são séries de TV, são séries da TV por assinatura, são filmes, são produções que lidam com isso, que convidam a isso, que chamam a isso. São rituais, são cerimoniais que vão sendo praticados, uma desconstrução da maldade como algo bom, como algo benéfico, como algo grandioso, como algo generoso. A sucessão de eventos sobrenaturais espetaculares. E quando algum eventualmente não acontece, está vendo? Deus não é capaz de fazer, Deus não é capaz de operar milagres. Tais indivíduos são facilmente enredados, indo de mal a pior, distanciando-se cada vez mais da verdade libertadora. Quem anda atrás somente dessas experiências místicas, desses êxtases, dessas fantasias, vai de mal a pior. Ele vai sendo enganado, ele vai sendo arrastado, ele vai sendo enredado. Outro indicativo: apesar do grande poder de enganar e arrastar as nações atrás de si, ele será dissipado como a palha. Verso 8. A derrota do anticristo representa a consumação total da vitória de Cristo sobre seus inimigos. O mal é afastado de uma vez por todas, a justiça e a verdade se abraçarão, nascerá o sol da justiça, o conhecimento do Senhor encherá toda a terra. A criação será resgatada da maldição do pecado. O tabernáculo do Senhor habitará para sempre com os homens, e os justos herdarão os novos céus e a nova terra. O anticristo não terá poder para seduzir os crentes que estiverem firmados na verdade, com uma capacidade cada vez maior de discernimento, possível somente através de uma constante plenitude do Espírito Santo em suas vidas. O anticristo não poderá arrastar, nem enganar, nem seduzir aqueles cristãos que estão firmados na palavra, na verdade, no seu compromisso com a missão de Deus, no compromisso em cumprir a vontade de Deus, em realizar o querer de Deus, em anunciar as boas novas do Senhor. Já para aqueles cristãos que gostam apenas de usar o poder de Deus, de se aproveitar da bondade de Deus para os seus próprios interesses, terão muita dificuldade de resistir à proposta do mal, porque ele vai se parecer
ele vai se fazer parecido com o próprio Deus, mas será enganoso, será sedutor e será destrutivo. Concluindo, Jesus Cristo voltará para buscar os seus. E se a noite demorar a passar, e se a escuridão demorar a passar, e se esse momento ainda se estender por um longo período, para nós cristãos, nós continuaremos aguardando, porque temos a certeza que não importa o que aconteça na história, nada pode impedir a volta do Senhor. Não importa o que aconteça nos tempos, nas estações ou pelo mundo, o Senhor está voltando para buscar os seus. Ele virá para ser glorificado nos santos e admirado de todos os que nele creram. 1 Tessalonicenses 1,10. Todo aquele que optou viver o presente em ânimo sincero, em mente sincera, como diz Pedro na sua segunda carta, inspirados na promessa que se sustenta na morte e ressurreição de Jesus Cristo, pode desfrutar de uma certeza tranquila a respeito de um futuro promissor, como a volta de Jesus Cristo. Assim, meus queridos, continuemos hoje a fazer escolhas acertadas, escolhamos fazer o bem, escolhemos a fazer o que é justo, o que é nobre, o que é honesto, o que é gracioso, generoso e bondoso. Escolhamos a coragem em cumprir a missão que Ele nos deu, reafirmando cada dia a nossa decisão por Jesus como nosso Senhor e Salvador. Decidamos a viver com sinceridade diante de Deus e do mundo, pois o Senhor mesmo conduzirá nosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo, segundo aos Tessalonicenses 3,5. Meus queridos, e se a noite demorar mais, vamos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. Vamos continuar reafirmando que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o único Senhor, que Ele é o único Salvador, que não há outro, ainda que queira se fazer poderoso, ainda que queira se fazer soberano, ainda que se apresente como regente das nações, se não for Jesus, se não for o Senhor, não serve, está errado e está, portanto, destinado a ser destruído, arrasado, totalmente eliminado pelo poder grandioso de Deus. E se a noite se prolongar um pouco mais, como dizia um famoso programa cristão nas manhãs de domingo, que passava na televisão, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Que Deus nos abençoe, Deus encoraje você, que Deus anime você, que Deus fortaleça você. Não se desvie, não se deixe enganar, não desanime. Deus vai realizar toda a sua justiça e Ele determinou o final de toda maldade. E nós, os seus filhos, receberemos o galardão e a vitória final no encontro com o Senhor. Permaneça fiel, permaneça amando o Senhor, permaneça crescendo na prática devocional, da oração,
com a palavra, a comunhão e a celebração com os irmãos. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai eterno, Deus bendito, grandioso, maravilhoso. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós não sabemos quanto tempo ainda essa noite vai perdurar. Nós não sabemos quanto tempo ainda esses dias de angústia vão durar. Nós não sabemos sequer se esses são de fato os últimos dias. Mas a tua palavra diz que o Senhor já preparou o final dos tempos. A tua palavra nos diz que o Senhor já estabeleceu o dia em que Jesus voltará, em que Jesus retornará para se reunir ao seu povo, para se congregar com a sua igreja e celebrar e estabelecer o reino para sempre, o reino eterno sobre toda a criação, que será liberta do mal, que será liberta do pecado, que será liberta da injustiça, que será liberta de toda sorte de maldade, que será livre de uma vez por todas da influência, da ação e das realizações dos poderes que se levantam contra o Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que os teus filhos possam experimentar o encorajamento, possam experimentar o fortalecimento, que os teus filhos possam ser encontrados pelo Senhor, animados, esperançosos, fiéis, comprometidos, que os teus filhos possam, neste tempo ainda, continuar servindo ao Senhor, amando ao Senhor e amando ao próximo como a si mesmos. Pai, nos ajude, ó Deus, no cumprimento da missão, nos ajude no cumprimento da tarefa que ainda precisa ser completada, e nos ajude, ó Deus, com força, coragem e ousadia, para permanecermos fiéis e resistirmos ao poder e às ações que o maligno ainda tem intentado contra as nações. Muito obrigado, a Deus, pela tua palavra. Mais uma vez nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós te louvamos e te bendizemos, aguardando ansiosamente o dia do nosso encontro com o Senhor, o teu Filho, o nosso Salvador, Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém.